Tá preparado? Tem uma missão pra você. Chama a galera toda da tua casa, pai, mãe, irmãos, pra assistir esse vídeo. Em seguida, manda todo mundo se inscrever no meu canal, ativar o sininho para que todos da tua casa possam ter acesso ao material que eu posto toda semana. Segundo, manda a galera fazer a leitura de um QR Code que vai aparecer já aqui no vídeo. É o guia de estudo. O guia de estudo não é só teu não, é para todo mundo da tua casa. Todo mundo tem que estudar junto. Quero ver famílias conectadas, pais e filhos. Tá legal? E ao longo dessa jornada vão ter outros QR Codes que vão testar não somente tua habilidade, mas do teu pai, da tua mãe, dos teus irmãos. Vai ser massa. Então manda a galera participar. Tô indo e já a gente se encontra no vídeo. Beijo, tchau, tchau! E aí pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso Discipulado Inteligente. Você sabia que durante a semana eu penso em vocês e penso em como vai ser esse tempo que a gente está tendo agora? É um momento muito especial para mim, que é um momento onde eu abro meu coração e posso falar tudo que eu penso, tudo que eu sinto, tudo que eu entendo e todas as relações e conexões que eu faço com a palavra de Deus e com a vida real. Vocês entendem isso, vocês se conectam com essa visão. Isso me deixa muito feliz e me faz sentir à vontade para conversar com vocês o que eu quiser. Isso é muito legal. Isso é fazer amigos para a vida toda, independente da idade, da raça, da cor, independente da sua condição financeira, independente de onde você mora, qual é o seu CPF. Isso não importa. O que importa é que nós nos conectamos num propósito grande, grandioso, num propósito que vai tomar conta de toda a nossa nação e do mundo. Eu creio nisso. Eu creio que essa mensagem criativa, essa mensagem que explora de fato a palavra de Deus, não explora no sentido de explorar, né, usar a palavra de Deus para fins pessoais, para um interesse pessoal, mas explorar no sentido de descobrir mais, mergulhar mais fundo, ir mais para dentro e mergulhar até que não haja mais profundidade, que a gente chega até o fim. E eu vou te dizendo, não tem fim, tá? Deus, a Bíblia diz que a palavra de Deus se renova a cada manhã. A palavra de Deus se renova a cada manhã. Então todas as manhãs, tudo novo acontece. Você pode ler o mesmo versículo e ele já não é o mesmo versículo de ontem, porque ele vai ter um sentido diferente para a tua vida. Isso é mágico na Bíblia, isso é especial. Mas como foi sua semana? A minha semana foi uma semana extremamente agitada, corrida pra caramba. Mas eu sempre tive um compromisso de não estar nem do lado dos passivos, ou seja, daqueles que empurram com a barriga, vai levando, deixa a vida me levar, vai levando, vamos empurrando com a barriga. Nem daqueles que, ai meu Deus, não tenho tempo, ai, eu não consigo falar com você, olha, dá licença, eu tenho que fazer, eu não vou poder fazer isso agora porque eu não tenho tempo. Não. Aquelas pessoas que vivem assim, com cara de que faz coisa pra caramba. Ai, meu Deus, como eu estou estressada. Como eu estou preocupada porque eu tenho muita coisa pra fazer. Nossa, como eu tenho coisas pra fazer. E olha a minha cara de quem tem coisas pra fazer. Coisas pra fazer, ocupadíssima. Cara de inteligente. Não tenho tempo pra falar com as pessoas. Eu não quero ser nem esse extremo e nem quero ser o outro extremo do... Tô cochilando. Quem lembra do cara que passava muito tempo da Bíblia só cochilando ali sentado na cadeira? Eu acho que você lembra dele, né? Ele tinha 2 filhos que, infelizmente, mostraram o tipo de paternidade que ele ensinou os filhos. Esse cara vivia sentado na cadeira. Toda hora que você olhava a palavra, você dizia assim, caramba, de novo esse cara tá sentado na cadeira? E, inclusive, ele caiu da cadeira e morreu. Quem será esse cara, hein? Fica aí uma pergunta pra você e queria que você me respondesse. Bom, vamos lá, vamos continuar. Então não quero ser esse cara, nem essa moça, nem essa criança, nem essa pessoa que fica o tempo inteiro sentado sem fazer nada, sonhando acordado. Parece que passa a maior parte do tempo dormindo, sonhando. Mas também não quero ser daqueles que querem fazer tudo como se o dia de amanhã fosse o último dia da vida deles. A Bíblia diz que tudo, absolutamente tudo que vier às tuas mãos, faze-o conforme as tuas forças. Faça como as tuas forças suportam. A Bíblia também diz que Deus não nos dá nada além das nossas forças. Todas as coisas que vêm às nossas mãos, a gente vai ser cobrado pelo que a gente pode fazer. E esse é o grande tchan do negócio, gente.
é tão difícil a gente saber até onde a gente pode fazer. A gente só consegue saber até onde a gente pode fazer quando a gente tem relacionamento com Deus. Porque sempre a gente vai ficar com a sensação de, eu podia fazer mais. Só que esse podia fazer mais pode cair no ativismo de fazer muita coisa e não ter tempo pra ninguém e sempre fazer cara de quem tá muito ocupado, muito cheio de coisa, sempre com essa expressão preocupada porque tem coisa pra fazer demais, sempre correndo de um lado pro outro e se convencendo que tá produzindo alguma coisa. Mas também a gente não vai ser aquele paradão que vive sentado, olhando e contemplando a vida sem fazer absolutamente nada. Então a gente tem que receber as oportunidades e fazer conforme as nossas forças. E para fazer conforme as nossas forças, nós temos que ter equilíbrio. Nós temos que ter maturidade para enxergar as situações e dizer, opa, eu posso até aqui. Depois daqui, eu já estou fazendo além das minhas forças e não é isso que Deus quer de mim. Eu vou sacrificar minha família, meus amigos, meus filhos, meus parentes, o propósito de Deus para minha vida, pessoalmente, aquilo que Deus quer desenvolver comigo e com a minha família e com pessoas da minha influência, do meu relacionamento. Eu estou desfocando, eu estou perdendo tempo fazendo além do que Deus mandou. Isso nos cansa, isso nos esgota. E boa parte, presta atenção, boa parte das vezes que a gente entra ou no extremo ou no outro extremo, quer seja um ou outro, nós somos motivados por algo que precisa ser tratado dentro de nós. Há algo dentro de nós que nos leva a ser radical para um lado ou radical para o outro lado. Isso chama polos diferentes. A gente acaba indo para polos diferentes porque a gente não tem equilíbrio para fazer exatamente o que tem que ser feito. E a vida cristã, o que Deus espera de você quando se tornar um homem, quando se tornar uma mulher, ou se você, pai e mãe que está vendo esse vídeo, já é um homem ou uma mulher, o que Deus espera de nós na idade adulta, na idade madura, é sermos maduros. E a maturidade nos faz sair de um polo, sair do outro polo e caminhar por um equilíbrio. E esse equilíbrio consiste em relacionar-se com o pai. Olha só, preste atenção, você que é filho, você deveria ter o seu pai como exemplo e sua mãe como exemplo. E sempre que você se relacionar com alguém ou tentar conversar com alguém ou propor algo para alguém, ter qualquer tipo de relacionamento com alguém, você vai, com certeza, pensar, como é que eu me relaciono com alguém desse sexo, por exemplo, uma menina ou um menino? Quais os modos que eu tenho que tratar uma mulher? Quais os modos que eu tenho que tratar um homem? Essa referência vem do meu pai e da minha mãe. Ou vem de um adulto que se relacionou comigo, de um adulto que me ensinou, de um adulto que foi inspiração, uma liderança para mim. Porque, por exemplo, já vou deixar um recadinho aqui. Se você não tem pai, se você não tem mãe, se você não tem nem pai nem mãe, eu também não tive pai nem mãe na minha infância e eu me conectei com adultos que foram referência para mim. E Deus traz esse suprimento, gente, porque Deus é bom, Deus é muito bom. E a gente vai entendendo que Ele vai suprindo as nossas necessidades. Porque, afinal de contas, Ele só vai cobrar de nós aquilo que é possível ser feito. Ele não quer de você aquilo que você não pode fazer, tá? Lembra disso. Ele só quer o que você pode fazer. Agora, presta atenção. O mundo lá fora, as pessoas lá de fora, que não entendem a palavra de Deus, que não vivem o evangelho, que não buscam conhecimento da parte de Deus, elas vão para os extremos. Então, elas não são exemplo para você. Seus exemplos estão na palavra de Deus. Seus exemplos estão nas lideranças saudáveis. Seu pai, sua mãe, seus líderes da igreja, algum líder de um grupo menor que você se relaciona, como, por exemplo, eu quero ser um exemplo para a tua vida. Isso é um grande compromisso, um grande desafio para mim. Eu tenho que estar sempre me polindo, ou seja, me organizando e para me tornar uma boa líder, porque eu posso ser uma influência na sua vida. Então, presta atenção, Deus tem te dado muitas oportunidades e à medida que Ele te dá essas oportunidades, Ele espera de você o que você tem para dar para Ele. Nada mais e nada menos. E é esse lugar que Ele quer para você. E muitas vezes a gente para no meio do caminho e fica ou pensando demais, sonhador demais, sonhando todo o tempo, parado sem fazer nada, ou querendo fazer tudo num dia só, quando na verdade nós deveríamos e precisamos ter diariamente um relacionamento com o Pai para entendermos o que é para ser feito naquele dia, naquele momento, naquele instante e que está dentro das condições que nós podemos fazer. Deus tem te dado amizades que você nesse tempo agora já poderia ser um instrumento, já poderia ser alguém que Deus quer usar para alcançar essas vidas, para falar de Jesus.
Jesus, tia Bel, eu não sei falar de Jesus. Ai, os adultos falam tão bonito, eu não sei nem como começar. Seja Jesus. Uau, tia Bel, eu vou ser Jesus, jamais eu sou imperfeito. Seja Jesus, quando eu falo seja Jesus, viva o Evangelho. O Evangelho revela quem Jesus é, quem Deus é, então viva esse Evangelho. Procure ser alguém que tem uma boa palavra, procure ser alguém amável, alguém que acolhe, alguém que recebe, alguém que apoia. Essas pessoas revelam Jesus. Você não precisa fazer uma pregação usando todos os textos bíblicos possíveis e falando profundamente sobre cada um deles e usando todas as técnicas. Não, não é isso. Dentro da sua realidade, faça conforme as tuas forças. Às vezes, nós paramos no meio do caminho e deixamos de fazer o que tem que ser feito e ficamos sonhando ou ficamos agitados demais, querendo nos convencer que fazemos alguma coisa, quando na verdade a gente só se ocupa, mas não realiza nada, porque a gente não tem relacionamento com a palavra, porque a gente não tem relacionamento com Deus, ao ponto de simplesmente viver Jesus. Então tire isso da tua mente, de que você precisa ser um super master blaster, big extra, gigante, top pregador da Bíblia para você um dia pregar. Você já é um grande pregador, porque a tua vida prega muito mais do que palavras. São vários testemunhos bíblicos que a gente, por exemplo, serve como exemplo para nossa vida, que não é alguém que era pregador. Bora lá? Por exemplo, a Rainha Esther. A Rainha Esther, ela era pregadora? Ela não era uma pregadora. Ela era uma pessoa comum, como eu e como você, que talvez viveu histórias difíceis como eu e como você. Se você for parar para pensar, por exemplo, Esther, Moisés, José, Davi foram personagens bíblicos que não pregaram o evangelho como a gente tem expectativa de pregar hoje, sabendo tudo de A a Z. Não, eles viveram o evangelho. Eles viveram o evangelho. Viva o Evangelho, viva profundamente o Evangelho, viva todos os dias o Evangelho, procure aprender um pouco mais como fazer isso, procure aprender um pouco mais como cada coisa que faz parte do teu hábito precisa se adequar a esse Evangelho. Como é que alguém que vive o Evangelho fala, como é que alguém que vive o Evangelho pensa, como é que alguém que vive o Evangelho se movimenta, como é que alguém que vive o Evangelho se veste, como é que alguém que vive o Evangelho toca nas pessoas, abraça as pessoas, olha para as pessoas. Como é esse padrão de quem vive o Evangelho? Você vai ver que pessoas que até hoje, no século 21, 2000 anos depois, até hoje essas pessoas tocam no nosso coração e não eram pessoas que passaram pela Universidade de Harvard para poder falar a Bíblia. Não! Eram pessoas que viviam o Evangelho. Somente viviam o Evangelho. E é isso que Deus convida você a viver o Evangelho. A vida não é fácil. Esther, Moisés, Davi, José, como eu falei, passaram por situações difíceis. Eles não viveram aquela foto maravilhosa que a gente vê, ó. Quer ver uma foto maravilhosa? Esther vestida de rainha, linda, maravilhosa, ó. Gracinha de Jesus. Não, a vida dela não se resumiu naquela foto. Vamos lá, outra foto? A foto de José. Pega a máquina, vou tirar uma foto de José. José está onde? Como segunda pessoa do grande homem do Egito. Ele é a segunda pessoa do Egito. Nossa, ele pode tudo. Ele assina todos os papéis, ele deixa a coisa acontecer, ele impede que a coisa aconteça, ele tem autoridade. Uhul! Esse é o cara. Essa é a foto que eu quero dele. A vida dele não começou assim, a vida dele começou dura e difícil. Quando ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Ele foi vendido pelos seus irmãos, não foi com os seus vizinhos, foi com os seus irmãos que fizeram isso com ele. Foi os irmãos dele quem venderam ele como escravo. E ele passou muita situação difícil. E vocês conhecem a história e quero que vocês leiam tanto a de Esther quanto a de José. Leia também a história de Moisés. Caramba, Moisés entrou numa cestinha e saiu no riacho descendo. Podia ter morrido, um peixe podia ter comido ele, sei lá, podia ter virado aquele negócio, ele afogado. E ele foi criado dentro do castelo, dentro daquele ambiente onde Faraó, o pior dos piores vivia, naquele ambiente hostil, naquele ambiente que era contraditório, ou seja, o contrário do que ele aprendia no ambiente dele familiar. Então, para pensar. Pensa em Davi. Samuel, você vai ler isso. Lê essa história. Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé rei, não era Davi, era um dos filhos, ele não sabia quem era. E todos eles passaram, e nenhum deles era aqueles que estavam convidados para serem os
vamos dizer assim, os possíveis ungidos, né? Os possíveis ungidos. De lá do meio das ovelhas, lá ó, um pastorzinho, para as pessoas olhando para ele, humanamente, um pastorzinho qualquer. E foi chamado por Deus para ser o rei de Israel. Glória ao nome do Senhor. Então, independente da nossa história, tudo que vier às nossas mãos, devemos fazer conforme as nossas forças. Mas presta bem atenção, Deus te chamou para você, de fato, romper os limites. E lembre-se, todo o processo que nós vivemos na nossa vida, se sua história parece com a história de José, e o processo que você viveu na sua vida foi um processo que te habilitou, te capacitou, disse assim, olha, tá aqui seu papel, ó, seu diploma tá aqui, ó, você está aprovado, você pode sim, vai lá. Você pode sim ser quem Deus te chamou para ser. Nós passamos por um processo, a minha vida foi um processo muito difícil até eu chegar aqui, onde eu estou nesse exato momento. Eu passei por muitos processos, dos quais não tive minha mãe nem meu pai em toda a minha infância. Toda a minha infância foi sem os meus pais, mas isso não me tornou uma derrotada, me tornou alguém capacitada por Deus para estar onde eu estou. E todas as vezes que eu alcanço algo maior, que eu consigo receber de Deus algo mais ainda especial, quando eu sou honrada, quando eu sou vista como alguém de honra, de respeito, eu olho lá para trás e digo, da onde eu vim? Eu vim de lá de trás e Deus me formou para ser quem eu sou aqui. Não para o meu privilégio, mas para a glória dele, para que muitas pessoas sejam alcançadas através do testemunho que eu dou com a minha vida. Então presta atenção. Esther, foi chamada a atenção. Quem sabe você não está aqui, Esther, por causa de um momento como esse. Se movimenta, minha filha. Você foi chamada para levar todo este povo a uma liberdade, a serem livres. José, a mesma coisa. José, ei José, tu não tá aí porque tu é bonzão, não. Tu não tá aí porque tu sofreu muito, não. Tu não tá aí porque tu merece, simplesmente não. Tu não tá aí porque agora chegou a tua hora, chegou a tua vez, é a hora da tua vitória. Não, isso não é o primeiro lugar da motivação de Deus com a vida de José. Mas são milhares de hebreus e egípcios que podiam ter morrido de fome. E eu sempre falo isso, você podia olhar para a história hoje, abrir a história, abrir o livro de história, aqui. Ó. Você podia abrir o livro de história e dizer assim, uau, existiu um povo que era egípcio e um povo hebreu também, que eles morreram de fome num tempo no Egito. Olha só, eles morreram de fome e eles foram todos mortos por causa de uma grande fome que houve nessa época. Você podia ter lido essa história hoje no século XXI, mas quando você abre a Bíblia e lê essa história hoje no século XXI, você descobre, uau, esse povo foi resgatado por Deus. Deus trouxe um grande livramento e fez com que um homem chamado José entendesse esse propósito e guardasse nos celeiros comida para um tempo onde não haveria comida e esse povo fosse salvo da morte. Uau! É isso que acontece. É exatamente isso que acontece quando eu e você fazemos conforme as nossas forças. Quando eu e você não estamos num polo de ficar, vou ficar aqui quietinho, né? Quem sabe cai do céu no meu colinho maravilhoso. Maravilhoso colinho, vai cair do céu todos os sonhos que Deus tem pra mim. Ou então eu tô do outro lado, no outro polo, no outro extremo. Não, para com isso. Faça conforme as tuas forças. Se prepare. E sempre olhe para trás. Lembre que você veio de uma história que talvez não era a melhor história do mundo, mas Deus foi te tornando quem você é, para que você dê a Ele a glória, para que você entenda que foi Ele quem fez, que Ele é o dono de todas as coisas, que Ele é Senhor de todas as coisas e que Ele merece honra, glória e louvor por todas as coisas. Então, medite essa semana no livro de Esther, medite na história de Esther, medite na história de Moisés, medite na história de Moisés, medite na história de José, medite na história de Davi e faça uma conexão com essas 4 histórias. Que relação essas 4 histórias têm com o fato de nem sempre a história começa bem, mas ela termina bem, porque homens e mulheres valorosos que Deus chamou se submeteram ao processo para chegar no lugar, no dia perfeito, onde eles vivem esse processo cumprido, ou seja, o alvo alcançado, a promessa cumprida, o propósito cumprido. Então, tenha paciência. E para fechar esse tempo nosso de reflexão na palavra, primeira coisa que eu quero te dizer, leia a história de Esther, a história de Moisés, a história de José, a história de Davi. Faça uma relação entre essas 4 histórias e entenda
o que essas histórias se conectam, por que elas se conectam, o que Deus tem como fundamento claro sobre essas 4 histórias. Por que elas se conectam? O que tem a ver um personagem com o outro? O que tem a ver uma história com a outra? O que tudo se conecta por qual princípio? Então estude isso tudo. Medite sobre essas 4 histórias e entenda o que Deus quer falar contigo, que Deus quer tocar no teu coração para que você se torne melhor, para que você se torne preparado para um novo tempo, o tempo do cumprimento do propósito de Deus na tua vida. Segundo ponto, não se preocupe se a sua história não começou bem, tá tudo certo. Ele continua lá para você, Deus continua lá, esperando que o processo se cumpra e você esteja preparado. Todos esses 4 passaram por processos, viveram histórias amargas, difíceis, viveram momentos muito difíceis, mas eles chegaram no lugar certo. Eles estavam lá. A Bíblia diz em Apocalipse, aqueles que foram fiéis até o fim alcançaram misericórdia. Então seja fiel até o fim, acredite no que Deus falou com você, acredite no propósito que Deus tem para a tua vida. Se Deus tem te levantado para um propósito específico, se dedique nesse propósito, mesmo que nesse momento nada te diga, caramba, isso vai se cumprir. Não se preocupe, vai se cumprir, porque Deus é fiel. Não importa como as coisas começam, elas vão se tornando até ser dia perfeito. A Bíblia diz assim, que tudo vai acontecendo de pouco a pouco, né? Tudo vai acontecendo de pouco a pouco. Você vê, por exemplo, o dia amanhece, solzão? Não, o sol vai clareando, até ser dia de verdade. E a Bíblia fala sobre isso também, que as coisas vão gradativamente acontecendo. E essa história, que essas 4 histórias, por exemplo, que a gente vê aqui, a gente percebe claramente que nada aconteceu, do dia para a noite. As coisas foram acontecendo. Então tenha paciência. As coisas vão acontecer. Não importa como elas começam, mas elas vão se transformando se você continuar crendo e continuar decidindo por fazer a vontade de Deus. Embora nada pareça que está fazendo algum sentido para você, mas você crê naquele que te chamou. Amém? Então, medite nessas 4 histórias dessa semana. Busque de Deus conexão entre essas histórias e aquilo que Deus consegue tocar lá fundo no teu coração sobre você mesmo em relação a essas 4 histórias. Porque todas essas histórias, elas se conectam com a nossa vida, com a minha vida. Quando eu fui olhar a história de Esté, de Moisés, de José, de Davi, eu falei, caramba, em vários trechos dessa história eu me vejo. Por quê? Porque eu também vivo as mesmas aflições e dificuldades que eles, mas eu também sirvo ao mesmo Deus que eles servem. Aquele Deus que foi fiel para cumprir na vida deles, é fiel para cumprir na minha vida e na tua vida. Espero você nessa semana para a gente compartilhar junto tudo isso. Que o Senhor te abençoe, que você seja muito tocado essa semana, que a tua vida seja alcançada no profundo e que você se deleite em buscar a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe, um grande beijo e te vejo nesta semana cheio de coisas para me contar. Um beijo para você, viu? Tchau, tchau!